tirando os seus filhos de lá, seus pátrios. E a gente está aqui na América do Sul, está no Brasil, nos Estados Unidos já chegou o vírus, já tem 3 ou 4 pessoas contaminadas. E as fronteiras brasileiras são muito longas, a fronteira marítima e a fronteira não marítima também. E é uma preocupação muito grande. Em Feira de Santana é o maior trocamento rodoviário. E por aqui passam, portanto, gente de toda a nacionalidade. Como é que é? Chegou na Europa. Reino Unido, 2 casos confirmados agora, Dilson. Quantos casos lá? 2 casos no Reino Unido, na Inglaterra. Doutora Normeide vai nos falar sobre os riscos desse vírus aqui no Brasil. Bom dia, doutora Normeide. Por gentileza, Bárbara, coloca o microfone ali, aí, pronto, Paula. Bom dia, Dilson. Bom dia a todos que fazem o programa Bom Dia Feira e aos ouvintes. Realmente estamos atravessando um momento difícil, preocupante, e todos estão temendo que a doença chegue no nosso meio, né? Agora, doutora Normeide, o que diferencia o coronavírus dos demais vírus de gripe? Na realidade, o coronavírus, ele já existe há muito tempo. Esse agora é um novo coronavírus. Significa que o vírus mudou, que alguma coisa aconteceu que fez ele ficar diferente. Então, o que diferencia esse novo coronavírus do outro coronavírus que já existia e dos outros vírus é a agressividade com que ele está chegando. Ele está fazendo os doentes evoluírem muito rapidamente para pneumonia grave e óbito. Então, com uma taxa de mortalidade que está preocupando. Além disso, a gravidade, ainda que não morra, mas passa por um quadro bastante grave. Quem estava vacinado pelo H1N1 tem alguma proteção em relação a esse vírus? Não. Inclusive, a população tem perguntado muito se quem toma a vacina de pneumococo está protegido contra essa pneumonia do coronavírus e se quem toma a vacina de influenza também está protegido. Não. Cada vacina é específica para cada doença. Então, a vacina contra a gripe ou influenza, ela protege contra o vírus influenza, não contra o coronavírus. A vacina contra pneumococos, ela protege contra a pneumonia causada por pneumococos. A pneumonia do coronavírus é uma pneumonia do próprio vírus. Se fosse uma pneumonia pneumocócica, estaria protegido, mas é do próprio vírus. Então, é preciso que a população entenda isso e queira se vacinar, sim, contra influenza e contra pneumococos para se proteger contra esses agentes, não pensando no coronavírus. Significa que no momento não existe ainda vacina contra o coronavírus? Não existe, está sendo já pesquisada em ritmo mais acelerado e eu acredito que seja uma vacina que, se for viável, ela não demore muito. Haja visto a rapidez com que se conseguiu identificar o vírus, com que se conseguiu mapear o genoma desse vírus, que foi num tempo célere. Habitualmente se leva meses e levou dias para conseguir mapear esse vírus, né? Então, acredito que, se for viável uma vacina, porque nem todos os vírus têm a possibilidade de ter uma vacina, mas se for viável, acredito que não será tão demorada quanto as outras vacinas, que levam em média 10 anos para ficar pronta. Eu acredito que seja mais rápido para isso. E os sintomas deles são parecidos com o do NH1? Os sintomas são muito parecidos com sintomas de gripe, que é a influenza, e que a gripe pode ser por vários tipos de vírus, inclusive pelo H1N1. E são sintomas de tosse, dor na garganta, dor muscular, febre e mal-estar. Só que para esse vírus evolui rapidamente para falta de ar e dificuldade respiratória importante, podendo chegar à insuficiência respiratória. Agora, para esse vírus, é preciso que se saiba que não bastou tossir, ter febre e vai dizer que é o coronavírus.
é preciso ter uma ligação epidemiológica. O que significa isso? Significa que é preciso ter tido contato com alguém que possa estar contaminado por esse vírus. Então, ter história de ter vindo da China ou vindo de algum país onde está ocorrendo essa doença e que possa ter tido contato de alguma forma. Ou a pessoa veio de um país e teve contato, ou teve contato em outro lugar com alguém que veio desse país e que estava doente. Então, é preciso ter esse vínculo para se pensar em coronavírus. Não vai pensar somente porque está tossindo e com febre, porque pode ser resfriado, influenza e tem muitos outros vírus respiratórios. Muito se falou que poderia ter sido até uma contaminação via um animal silvícola qualquer. Dentro da sua experiência, isso tem alguma conotação real? Olha, já foram publicados trabalhos científicos. Você vê a importância que o mundo está dando a esse momento, que realmente é um momento preocupante. Já anteontem foram publicados 2 trabalhos científicos já analisando esses casos chineses, e o que se observou nesses trabalhos foi que a maioria desses pacientes tinha estado naqueles mercados de comercialização de animais vivos para consumo humano. Então, nesses trabalhos científicos publicados por revistas muito importantes mundialmente no meio científico, eles já estabelecem uma relação de passagem desses indivíduos por esses mercados. Então, há muito o que se conhecer ainda sobre o vírus e sobre essa doença atual, mas esse trabalho já mostra, não tem acometido crianças, tem acometido mais adultos, com a média de idade de 55 anos, variando entre próximo a 40 e até 80 anos, sendo que idosos sempre têm uma gravidade maior com essas doenças. E também uma coisa importante de se dizer é que a grande maioria teve febre, teve tosse, e um pequeno percentual teve diarreia, teve dor de cabeça, teve dores musculares. Então, tem outros sintomas também, não é só a tosse e a febre. Mas, basicamente, os mais presentes são tosse e febre. Então, há muito que se conhecer, mas já se sabe que muitos desses indivíduos tiveram ligação, sim, com esses mercados. Um detalhe interessante que a senhora agora acabou de informar, que ele tem sido mais frequente em pessoas mais idosas. Quer dizer, não em crianças. Não, ou seja, não. as vítimas, a quantidade percentual de crianças é pequena não aconteceu ou não aconteceu com nenhuma criança? Não, criança nenhuma até interessante, o veja momento. esse detalhe, né? Às vezes, em questões culturais, às vezes as crianças não frequentam determinados lugares, não adquirem de alguma forma, ou não estão expostas, ou pode ainda, quando a gente tem algum agente desconhecido, pode ainda haver algum mecanismo de proteção na infância contra determinados agentes. Então, a gente ainda não sabe por que não aconteceu com crianças até o momento. Isso não significa que não acontecerá. Então, teremos que cuidar das nossas crianças, porque podem adquirir a qualquer momento. Agora, a contaminação de humano para humano, né, de pessoa para pessoa, ela se dá por quais razões? Pelo aperto de mão, as pessoas no Brasil têm o costume de se beijar, né? Homens, hoje é um hábito até saudável, né? Os cumprimentos, não é? As pessoas se beijam, se tocam a face um no outro. Qual o risco que tem para esse tipo de comportamento social? Então, é uma doença de transmissão respiratória. Toda doença de transmissão respiratória envolve um risco de disseminação muito rápido, porque se espirra ou tosse, já está disseminando aquele agente pelo ambiente. Nós precisamos pensar também uma coisa: esses países onde os casos estão ocorrendo são países do hemisfério norte e na Ásia, né, onde agora é inverno. No inverno, as pessoas ficam mais aglomeradas.
e ficam mais em ambiente fechado. Isso favorece a disseminação. Então, se o indivíduo que está contaminado, ele tosse na mão e pega em alguma superfície, numa maçaneta de porta, por exemplo, numa caneta, em algum objeto, o indivíduo que está saudável, se pegar naquele mesmo objeto e depois passar sua mão nos olhos, no nariz ou na boca, tem um risco alto de adquirir. Então, não se sabe ainda qual o tempo de sobrevivência desse vírus no ambiente e em objetos, mas alguns vírus chegam a durar poucas horas e outros chegam a durar 24 horas ou mais em superfícies. A gente ainda não tem esse conhecimento, né? Pode durar horas, dias, não sabemos ainda. Então, o que a gente recomenda é que, se o indivíduo estiver tossindo ou espirrando, ele procure evitar ambientes fechados com outras pessoas para não disseminar para outras pessoas o agente qualquer que ele esteja, e que as pessoas que não estão doentes evitem ficar passando mão nos olhos, no nariz, na boca, evitar tocar em objetos em lugares públicos e não higienizar a mão depois. Então, o que é que a gente recomenda? Você pegou em qualquer coisa, um corrimão, um banco de ônibus, de metrô, qualquer lugar de serviço público, uma maçaneta de porta, higieniza a mão com álcool gel. Lava a mão com água e sabão. Isso é muito importante. Agora, as pessoas às vezes acreditam que lavar a mão é algo muito rápido, muito simples, passar um álcool gel também, uma gotinha de nada de álcool gel, esfregou e pronto. Não. Para a gente ter uma lavagem eficiente de mão, a gente tem que deixar a mão com sabão, esfregar a mão toda, os dedos, e o álcool gel a mesma coisa. Faz-se uma fricção em torno de 20 segundos de álcool gel para ter uma higienização mais eficiente. Álcool gel normal, né? Qualquer um. Álcool gel normal, normal. Inclusive, em alguns locais já está sendo disponibilizado e exigido, e a Anvisa está fiscalizando a oferta de álcool gel em muitos estabelecimentos agora, para justamente a população se sentir mais segura. E as máscaras que os chineses usam sempre, os japoneses, os asiáticos, podemos ter esse hábito aqui também, pegar esse hábito? Então, se a doença chegar aqui, eu acredito que teremos esse hábito, sim, né? Depende muito da ocorrência da doença. Nós, no Brasil, temos casos suspeitos, mas não temos casos confirmados. Então, se confirmar, naquelas áreas de confirmação de casos, é possível que haja a necessidade de uso de máscara. Doutora Mas, Normide, por enquanto, não. Doutora Normide, muito obrigado. Foi importantíssimo, você não sabe, essas suas informações. Nós estamos prevenindo, né, porque isso é uma prevenição para os brasileiros, para os baianos, os feirenses especialmente. E o orgulho de Feira ter uma infectologista como a senhora, que é considerada uma das mais preparadas no Brasil, solicitada para palestras e cursos mundo afora. Portanto, Feira de Santana está de parabéns, viu, por ter uma profissional tão qualificada quanto a senhora. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui informando a população, e estou sempre à disposição para quando precisarem, para que eu possa colaborar com essas informações. Muito obrigada a todos e um excelente dia. Doutora Normide Pedreira falou com